Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer... Estão querendo um fundão de 6 bilhões de reais. Agora, eu pergunto, essas são as prioridades do nosso país? Para dar uns números vergonhosos, 20 milhões de brasileiros passam fome. 5 milhões de crianças estão fora da escola. Milhões de pessoas estão sem saneamento básico. E o que a gente está discutindo aqui é decidir, porque esta casa está decidindo se vai destinar 6 bilhões de reais para comprar santinho, para fazer campanha política. E isso é absolutamente vergonhoso. Cidadão brasileiro, cada um de vocês não tem que pagar por isso. Caros colegas, eu subo essa tribuna para solicitar a cada parlamentar aqui que mantenham o veto ao fundão eleitoral. E para todos que nos ouvem aqui, eu estou vendo vários agentes comunitários de saúde, o que a gente está tratando aqui é do dinheiro do cidadão. Eu queria explicar para todo mundo o que é fundão eleitoral. Fundão eleitoral é dinheiro público. E quando a gente fala de dinheiro público, a gente está falando que cada cidadão que vai numa padaria comprar 1 litro de leite está pagando esse fundão. Porque o leite que você compra tem um dinheiro ali que vai financiar. E fundão eleitoral financia campanhas políticas. E sabe qual que é o problema disso, gente? Não é campanha política do seu partido, do seu candidato. É campanha política de qualquer partido e dos candidatos que o dono do partido escolhe. E aqui também, só fazendo aqui uma observação, não se trata aqui de discutir se é financiamento público ou se é financiamento privado. Nós não estamos discutindo isso hoje. O que nós estamos discutindo aqui é o valor vergonhoso, inaceitável de dinheiro público que você, cidadão, paga. Você, cidadão, financia todos os partidos e todos os candidatos a bel prazer que o dono do partido escolhe. E tem jeito de fazer diferente. Tem jeito. Vocês sabiam que existe um valor mínimo legal? O valor mínimo legal é 800 milhões de reais. Estão querendo um fundão de 6 bilhões de reais. Agora, eu pergunto, essas são as prioridades do nosso país? Para dar uns números vergonhosos, 20 milhões de brasileiros passam fome. 5 milhões de crianças estão fora da escola. Milhões de pessoas estão sem saneamento básico. E o que a gente está discutindo aqui é decidir, porque esta casa está decidindo se vai destinar 6 bilhões de reais para comprar santinho, para fazer campanha política. E isso é absolutamente vergonhoso. Cidadão brasileiro, cada um de vocês não tem que pagar por isso. E agora eu quero fazer um outro comentário importante, porque tem muitas falácias que envolvem o fundão eleitoral. Falácias. A primeira delas, que eu acho um absurdo, é falar que a democracia é cara. A democracia é cara, afinal de contas. Então todo mundo tem que financiar. Não. A democracia pode ser mais barata. Podemos fazer campanhas mais baratas, sim. A outra coisa é que não promove democracia. Porque se desse acesso a todos, com critérios claros, com critérios justos, promovendo renovação, promovendo acesso, seria diferente. Mas não, poucos são escolhidos por caciques partidários, geralmente os que já têm mandato e geralmente os que estão há muito tempo no poder.
Fundão eleitoral com dinheiro do cidadão é vergonhoso, porque só serve para perpetuação. É uma inversão de prioridade no nosso país, onde temos milhões de pessoas passando fome sem acesso à água potável. Isso é uma escolha, isso é dinheiro do cidadão, isso não traz renovação política, isso não dá acesso. Uma outra falácia que eu quero trazer aqui é que o financiamento público de campanha só dá poder para o cacique partidário escolher quem vai receber e como vai receber. Uns recebem 2,5 milhões, no caso de deputado federal, outros recebem 200 mil, outros recebem 300 mil. Chega para depois entrarem num cabresto e votarem do jeito que o líder quer. Por isso, não ao aumento do fundão, vamos manter o veto. Uhul! Senhor presidente, posso falar? Passa a palavra para o Marcelo Van Hatten. Senhor presidente, passo a palavra ao deputado Marcelo Van Hatten, do Novo. Senhor presidente, eu quero aproveitar, nesta minha fala a favor da manutenção do veto do fundão, quero aproveitar a presença dos agentes comunitários de saúde que estão aqui nas galerias, também os agentes de combate a endemias, que estão aqui, pela primeira vez estou vendo as galerias, desde o início da pandemia, cheias ou quase cheias, como estamos vendo hoje. Agora, senhor presidente, é engraçado ver que isso está acontecendo no dia do debate do fundão, porque não é coincidência o que aconteceu mais cedo. O que aconteceu mais cedo foi um partido político, Solidariedade, a fazer o veto, incluindo os dois assuntos, obviamente, entendo eu, em apoio com outros interessados no tema, utilizando os agentes aqui presentes como reféns dessa situação, colocando-os junto na discussão do veto do fundão. Quando eu vinha para essa sessão hoje, eu pensei, mas o que mais eu vou falar hoje sobre fundão, sobre esse escárnio com a população brasileira, quando tanto já foi dito aqui, e é tão difícil a gente conseguir resultados positivos, deputado Sanderson, deputada Adriana Ventura, deputado Thiago Mitrô, deputado Paulo Ganimi, que estão aqui no plenário comigo, deputado Paulo Eduardo Martins. Sempre e reiteradamente discursamos contra o fundão e votamos contra o fundão. Mas é óbvio que sessão do Congresso, com perdão da palavra, em algum momento, alguma sacanagem tinha que aparecer. E apareceu. Foi a utilização de um veto do presidente da República para o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, que estava no acordo pela derrubada, e aqui também precisa ser transparente, o Novo era pela manutenção e votou pela manutenção, mas o fato é que foi descumprido o acordo por um partido político para não apenas aprovar o fundão eleitoral, constrangendo e chantageando outros colegas deputados, como também prejudicando, na visão dos interessados, aqueles que vieram aqui às galerias defender o seu ponto de vista. É um absurdo como a negociação política tem se dado no Congresso Nacional. E aí depois vem o jogo de cenas, aqui parece teatro, né? Aí o Solidariedade retirou o destaque e vieram os discursos elogiosos, né? Não só ao partido, como a outros que trabalharam tanto, supostamente, pelos interessados, quando na verdade, se não tivesse sido tirado o destaque dos agentes comunitários do fundão, era muito possível e provável, espero eu, porque defendo a manutenção do veto do fundão, que também esse veto seria mantido. Então é importante para aqueles que estão aqui presentes que saibam que vocês foram mantidos como reféns na galeria da Câmara dos Deputados durante a sessão de Congresso Nacional dos interesses de donos de partidos. E aqui preciso discordar do meu colega deputado Arlindo Quinalha, com quem muito respeitosamente várias vezes debato na Comissão de Relações Exteriores, onde nós dois somos membros titulares. Disse ele na sua fala que o financiamento público impede que um político venha a dever favor futuro a uma empresa ou a um cidadão que o financia.
Discordo porque, em primeiro lugar, entendo eu que na democracia, tanto CNPJs como CPFs têm o direito de participar e influenciar nas decisões de forma lisa, de forma moral e de forma ética. Mas, além desta divergência que nós temos, há outra que talvez até nós não tenhamos, mas que não constou no discurso do deputado Arlindo Quinalha, que são os parlamentares e candidatos que se tornam reféns dos caciques partidários. É isso que nós vemos aqui no Congresso Nacional. A maioria, eu quero acreditar que não, porque nós queremos manter esse veto, mas grande parte dos deputados e senadores, vergonhosamente, são reféns das lideranças e dos donos dos partidos. Oferecem as migalhas do fundo eleitoral para que possam concorrer nas próximas eleições com dinheiro público que deveria ir para a saúde, para a educação e para a segurança. Oferecem as migalhas e mantêm os seus votos a cabresto ao longo de todo o ano aqui na Câmara dos Deputados. A democracia brasileira, com todo o respeito. Com todo o respeito. Presidente, donos de partido, com todo o respeito. Eu não concluí minha fala, não estou entendendo o que está acontecendo. Pode concluir, deputado Marcelo. Com todo o respeito, eu quero aqui, com todo o respeito, tem a democracia ao parlamento, dizer que me sinto envergonhado muitas vezes de frequentar essas sessões plenárias. Envergonhado, porque tenho percebido, ao final do terceiro ano de mandato, que muitos aqui não votam com sua consciência, que dizem, inclusive, ao pé do ouvido que queriam votar diferente, mas votam conforme as conveniências do dono do partido, do cacique partidário, que depois vai entregar essas migalhas malfadadas, antiéticas e imorais do fundo. Obrigado, deputado Marcelo. Antes de passar o deputado Afonso Florencio, obviamente não me cabe da mesa contestar a fala nem a favor nem contra, mas eu preciso dizer ao deputado Marcel Van Hatten que aqui nesta casa eu parto da premissa de que ninguém faz sacanagem, de que ninguém age por sacanagem. As pessoas legitimamente defendem as suas convicções e legitimamente utilizam instrumentos regimentais. Muitas vezes o Novo utiliza instrumentos regimentais para defender as suas convicções. Portanto, aqui tem opiniões diferentes sobre financiamento eleitoral, mas não tem ninguém movido por sacanagem. E quero dizer também que no exercício da presidência do Congresso Nacional, diferente do deputado Marcel, que se envergonha de ser um membro desse parlamento, eu sinto muito orgulho de dividir o parlamento com homens e mulheres comprometidos com o presente e com o futuro do país. Deputado Afonso Florencio, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, deputado Afonso Florencio tem a palavra. Senhor presidente, eu não disse que eu tenho vergonha de ser parlamentar. Vossa Excelência, que por vezes tenho vergonha de frequentar o parlamento. Expressamente dizendo o que Vossa Excelência disse. Vossa Excelência disse que aqui armaram uma sacanagem. Vossa Excelência usou essa expressão, sacanagem. Aqui ninguém faz sacanagem. Aqui é um lugar de homens e mulheres sérias que divergem com qualidades e defeitos que são qualidades e defeitos que existem no seio da sociedade brasileira, mas ninguém está aqui para fazer sacanagem. Todos que estão aqui estão legitimados pela vontade do povo brasileiro. Primeira coisa. Segunda coisa, Vossa Excelência disse que sente vergonha de ser parlamentar. Eu sinto orgulho de dividir o parlamento com pessoas, inclusive como Vossa Excelência, que muitas vezes divergem de mim, mas eu sinto orgulho de dividir o parlamento com Vossa Excelência e não vergonha. Mesmo quando a gente diverge, eu continuo sentindo orgulho de dividir o parlamento com Vossa Excelência. Se Vossa Excelência permitir, senhor presidente. Deixa eu ouvir o deputado. Não, acho que é o momento, inclusive. Eu vou ouvir o deputado Afonso Florencio, aí vou abrir a votação e vou ouvir Vossa Excelência. Não, mas deputado Afonso Florencio. É bom para quem está acompanhando a discussão. Um minuto, deputado Marcel. Um minuto, deputado Marcel. Tá, senhor presidente. Um minuto, deputado Marcel. Obrigado, presidente. Eu quero aqui só, pegando o segundo ponto que Vossa Excelência disse, dizer que, por vezes, e não só eu, como outros parlamentares têm ouvido, nós temos sim decepções com o parlamento, nos envergonhamos de certas atitudes. Isso é algo que é normal de cada pessoa no exercício das suas funções. Isso não me impede de ter, no geral, orgulho de ser parlamentar e de estar representando os meus eleitores, que muitas vezes têm esse mesmo sentimento que estou expressando aqui. Portanto, senhor presidente, independentemente do que eu disse, e sustento sempre o que eu digo, afinal de contas, acho importante nós termos a liberdade de expressão e não a censura na casa, eu aqui quero expressar a Vossa Excelência também todo o meu respeito
pelo parlamentar que é, pela posição que ocupa, e aos demais colegas parlamentares, da mesma forma, pelo convívio que a gente tem democrático, independentemente da divergência de opinião. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Marcel. Eu acho que isso repõe o conteúdo do discurso de Vossa Excelência. O conteúdo do discurso de Vossa Excelência é absolutamente legítimo. A sacanagem e a vergonha, acho que não cabe, Vossa Excelência bem sabe disso. Presidente, só um minuto, no mesmo tempo que o deputado Marcelo falou, veja bem, nós temos duas opiniões que o deputado Marcelo precisa respeitar quem tem opinião diferente dele. Até porque a emenda do Solidariedade não era antirregimental. Quantas vezes Vossa Excelência usou o regimento para construir suas posições políticas aqui dentro? Sim. Vossa Excelência falou que estava se armando uma sacanagem para tentar votar outra matéria envolvida. Por que Vossa Excelência não votou a favor dos agentes comunitários de saúde aqui? O Novo votou contra. O Novo votou contra. Vossa Excelência não tem o direito de dar lição de moral em ninguém aqui. Até porque nós te respeitamos como parlamentar. O que existe são duas opiniões diferentes, deputado Marcelo. A sua, que se esconde sob o manto do financiamento privado, e a nossa, e só isso, só essa ponderação. O respeito tem que ser mútuo, deputado Marcelo. Exatamente, Vossa Excelência não tem condição nenhuma de dar lição de moral para comigo, ainda mais com a alcunha pela qual Vossa Excelência conheceu. Deputado Marcelo, Presidente, eu peço tempo de liderança. Em votação, as senhoras e senhores deputados já podem votar pelo Inforleg parlamentar. Quem vota para derrubar o veto, vota não. Quem vota para derrubar o veto, vota não. Quem vota para manter o veto, vota sim. Para derrubar o veto, não. Para manter o voto, sim. Votação nominal e aberta, como é o critério na votação de... Preliminarmente, eu já encaminho lá no final, presidente, pela minoria e pela oposição, respeitando a posição. Presidente, só é importante que todos os partidos da minoria votem votem não ao veto. Okay. Faço o apelo para que votemos imediatamente, senhor presidente. Minoria não. Como vota o PSL? presidente, o PSL vota sim pela manutenção do veto feito pelo presidente Bolsonaro. Eu ouvi agora aqui, claro, respeitando a opinião de todos, mas ouvi aqui o deputado que me antecedeu falando uma inverdade, dizendo que os deputados governistas, bolsonaristas, da base do presidente Bolsonaro, votaram a favor da LDO lá na Comissão Mista do Orçamento e no plenário naquela ocasião, porque nós não tivemos votação nominal. Mas ele dizendo que foi uma chicana do presidente. E os deputados bolsonaristas votaram a favor da LDO e aí votaram a favor do aumento do fundo. Isso não é verdade. O presidente, tanto é que ele depois fez o voto. Agora era impossível nós aprovarmos a LDO para termos condições de votarmos a lua como estamos votando para 2022 e votarmos contra o aumento do fundo eleitoral. Isso é uma coisa lógica. Como nós votaríamos a favor da LDO e contra o aumento do fundo? Porque não tinha, era uma coisa que era, naquele momento, impossível. Hoje veio virada. Deputado Sanderson, eu vou passar as orientações. O presidente Bolsonaro hoje tem um partido que não é mais o PSL. O partido do presidente Bolsonaro vai orientar e vai ficar claro qual é a posição. Deixa eu só concluir. Tempo de líder da maioria. Obrigado, presidente, mas eu fiz questão de fazer esse registro. Respeitamos a todos. Isso aí, quem quiser usar fundo usa, quem não quiser não usa, é uma questão de cada um. Por isso nós agora vamos fazer a votação individual, nominal, e aí fica claro que quem quiser usar usa, quem não quiser usar não usa. Agora, claro, mantendo a coerência. Não pode também o sujeito aqui votar contra o fundo eleitoral e querer usar. Obrigado. Então, coerência sempre. Nós orientamos sim, então. Como orienta o PT? Pela minoria, presidente. Não, minoria já orientou. Como orienta o PT? Presidente, eu quero o tempo de líder da... Calma. Quando chegar no Solidariedade, eu vou lhe dar a orientação junto com o tempo de líder. Tudo bem, deputado Lucas? Tudo bem. Pela oposição, presidente. Ok, oposição. Agradeço. Primeiro eu quero registrar que de toda a oposição no Congresso Nacional, exceto um partido, não vai votar pela derrubada deste veto, que é o não. São os nossos companheiros do PSOL, mas quero também ressaltar que a motivação do PSOL
não é igual, respeitosamente, àqueles que apresentaram destaque, visto que são favoráveis também ao financiamento público de campanha e, muito provavelmente, a discussão, como aconteceu no PT, no PSB, no PDT, PCdoB, a rede também deverá votar pela manutenção, é no valor. Quero, então, esclarecer a toda a população que o valor vai ser discutido objetivamente quando da aprovação do orçamento. Portanto, nós, no conjunto, vamos votar não, porém nós liberamos na condição de liderança da minoria. Como orienta o PL, deputado Wellington. Parabenizando Vossa Excelência pela condição dos trabalhos, grande amigo, irmão, deputado Marcelo Ramos. Nós todos sabemos que não fazemos eleições sem recursos, já que não temos o direito que o Partido Novo tem de ter o benefício dos recursos privados. Nós vamos votar e orientar o voto não, senhor presidente. PL não, minoria não, Novo acumula o tempo de líder. Novo 1 minuto, deputado Tiago Mitrô, e depois tempo de líder, deputado Paulo Ganimi. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Tiago, 1 minuto. Presidente, independente da índole de cada um dos parlamentares aqui dessa casa, é comum, infelizmente, este Congresso tomar, sim, decisões vergonhosas. Se esta Câmara dos Deputados derrubar o veto de Jair Bolsonaro, cujo partido orientou para derrubar o veto, será, sim, mais uma decisão vergonhosa dessa casa em relação ao fundo eleitoral. A LDO vinculou 5,7 bilhões de reais ao fundão eleitoral. Se nós mantivermos este veto, o valor vai ser discutido na LOA. Se esse veto for derrubado, será de 5,7 bilhões de reais. Independente da discussão legítima de financiamento público de campanha, este valor é sim uma vergonha. E será uma vergonha aqueles parlamentares, se essa casa decidir pela derrubada do veto. Por isso, o Novo mantém o veto, orientação. Tempo de liderança do Novo, deputado Paulo Ganimi. Obrigado, presidente. Presidente, acho que o que está em discussão aqui está sendo misturada. A discussão em relação à existência ou não do fundo eleitoral e a discussão do valor, do montante do fundo eleitoral. Hoje não estamos discutindo a extinção do fundo eleitoral. É lei. Não tem como não ter fundo eleitoral, apesar de ser uma vontade minha e do Partido Novo que o fundo eleitoral seja extinto. Mas aqui não está em discussão isso. Hoje, na lei, pela lei, temos que ter um fundo de, no mínimo, cerca de 900 milhões de reais. Esse é o valor mínimo, menos que isso estaríamos desrespeitando a lei. O governo federal, o Poder Executivo, mandou o projeto de lei orçamentária anual, a PLOA, no valor de 2,1 bilhões de reais. Caso a gente mantenha esse veto, não derrube no dia de hoje, podemos trabalhar na LOA, que está ainda na Comissão Mista do Orçamento, qualquer valor acima de 900 milhões. Podem ser os 2,1 bi enviados pelo governo, pode ser 3, pode ser 10, pode ser até mais do que o valor que estamos discutindo aqui hoje, que é da ordem de 6 bilhões de reais. Claro que o Novo vai trabalhar para que seja menos, que seja o valor mínimo possível. Mas cada partido poderá trabalhar para aquilo que se entende que é o valor justo e necessário. Eu entendo, não só por conta do conceito da existência ou não do fundo eleitoral, que seria absurdo, no momento de crise, de pandemia, que estamos aqui, inclusive, aprovamos isso aqui nessa casa, calote dos precatórios, aprovamos furar teto indiretamente, que a gente aumente esse fundo eleitoral. Mas o Congresso poderia chegar no valor qualquer entre 900 milhões e infinito, mas que seja pelo menos um valor menor do que esse que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso o veto seja derrubado e o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias seja mantido, a gente não tem mais discussão.
o valor já está fechado. São os 5,9, quase 6 bilhões de reais. É isso que está em jogo aqui. É a possibilidade de chegarmos num acordo num valor menor que esse, ou fechar aqui hoje, definir hoje, que no orçamento do ano que vem teremos 6 bilhões de fundo eleitoral. Eu sei que tem parlamentares aqui que acham que tem que aumentar em relação ao último ano ou aos 2,1 enviados na PELOA pelo governo. Mas não querem que seja 6 bilhões. Só que se votarem não, votarem pela derrubada aqui agora, não terá como ser 4, 3, 5, 2, será 6 bilhões. Então, senhores, quem não está entendendo o que estamos votando, é isso que está em discussão. É essa a votação. Se derrubarmos os vetos, se os senhores votarem não, teremos 6 bilhões de fundo eleitoral. Se mantivermos o veto, vamos discutir na comissão mista do orçamento. Espero eu, e votarei eu, não na comissão que eu não sou membro, mas aqui quando voltar para a discussão da LOA, que seja 900 milhões, ou no máximo 2, como parecido com o que foi na última eleição, mas não 6 bilhões, isso é absurdo. Não pode. Então, quem não está entendendo a votação, preste atenção. É isso que está sendo discutido. Não acaba o fundo eleitoral se o veto for mantido. Não vamos definir o valor se o veto for mantido. A definição do valor será na lei orçamentária. Então, senhores que querem o fundo, diferente de mim, mas que querem um fundo menor que 6 bilhões, mantenham esse veto. Votem sim pela manutenção do veto e vamos discutir segunda na CMO ou terça e depois na lei orçamentária. É essa a discussão. Estão tentando poluir essa discussão com a discussão se deve ou não ter o fundo eleitoral. E eu lembro bem, em 2019, com o presidente Marcelo Ramos, não como presidente, a gente falou de fazer um grupo de trabalho, por exemplo, para discutir financiamento público. E aqui eu peço, presidente, que, como vice-presidente da Câmara e do Congresso, que a gente crie esse debate, porque o debate é legítimo. O modelo é péssimo, a forma como isso é distribuído entre os partidos é péssima, a forma como é distribuído dentro dos partidos é péssima, mas o debate sobre a existência do fundo, ele é legítimo. Não nesse valor absurdo de 6 bi. Mas é um debate legítimo e eu acho que essa casa tem que ter coragem de se debruçar nele. Muito obrigado, presidente. Senhor, por favor. Deputada Fernanda Melchiona. Parabéns, Talíria. Depois eu vou passar. Deputada Fernanda Melchiona. Presidente Marcelo Ramos, eu queria usar o meu tempo de inscrição. Eu fiz pelo e-mail, é possível? Os 5 minutos? Não. Eu mandei inscrição? Não, deputada, nós não fizemos a lista de inscrição aqui e abrimos direto na ordem do dia. Vossa Excelência tem então, tá bem. 1 minuto. Obrigada, presidente. Eu quero lamentar profundamente a rasura do debate que foi feito com relação ao fundão eleitoral. Lhe agradecendo a concessão do debate. Para nós não é nenhuma novidade que o Novo é um partido que defende o financiamento privado, onde os grandes empresários pagam as campanhas eleitorais e depois cobram a fatura. Cobram o pagamento da música. Quem paga a banda escolhe a música. Infelizmente, esse regime apodrecido brasileiro se configurou nessa modalidade, em que as doações empresariais financiavam as candidaturas e depois cobravam a conta nos parlamentos da política dos governos. É evidente que o financiamento público foi uma conquista daqueles que não querem ver a política da corrupção. Agora, o financiamento público não pode ser um financiamento público bilionário, que tire dinheiro das áreas essenciais no momento de crise, de pandemia, como saúde, como educação. Nós temos uma defasagem enorme nas universidades, institutos federais. O governo chora por 80 milhões para garantir absorventes para combater a pobreza menstrual e, ao mesmo tempo, votou a favor do fundão eleitoral. É mentira do Bolsonaro que era contra, porque a orientação deles, naquele momento, foi a favor. Inclusive os filhos e aqueles mais políticos da extrema-direita votaram a favor desse fundão. E mais do que isso, além de denunciar a demagogia e a retirada desse dinheiro das áreas importantes, isso tem impacto também nas
as eleições, porque transforma as eleições em grandes projetos ou peças de marketing, financiada por bilhões, onde também tem uma distorção de candidaturas populares, vinculada aos movimentos sociais e populares, vinculada ao povo trabalhador, vinculada aos lutadores e lutadoras, tem dificuldade na própria concorrência. Então, não ao fundão eleitoral, nós não concordamos com essa lógica do fundão de 5 bilhões, 700 milhões, mas não caímos no canto da sereia, daqueles que criticam o fundão porque querem as empresas pagando a música e, ao mesmo tempo, dando as cartas depois dos deputados, senadores, presidentes e governadores eleitos. Encerrada a votação. Encerrada a votação desse veto. 317 votos não, 146 votos sim, o veto está derrubado, vai ao Senado Federal. Suspendo a presente sessão para apreciação dos vetos na sessão do Congresso Nacional para os senadores. Após a votação dos vetos naquela casa, reabriremos a presente sessão para apreciação dos PLNs. Está suspensa a sessão. Agora em Brasília, 2h42, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, suspende esta sessão do Congresso Nacional destinada aos deputados e deputadas, em que o plenário da Câmara, os deputados e deputadas, derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro à parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê 5,7 bilhões de reais para o Fundo de Financiamento das Campanhas Eleitorais.